Eu cresci acreditando que era doente. Desde pequena minha mãe dizia que eu tinha alergias raras, crises respiratórias perigosas, fraquezas inexplicáveis. Eu não podia correr, não podia comer nada fora da dieta dela. Não podia nem ir dormir na casa de amigas. Ela sempre aparecia com um remédio novo, um diagnóstico novo, uma explicação nova. E eu confiava. Ela era minha mãe, mas tudo começou a mudar no dia em que ela saiu às pressas para buscar um pacote na farmácia e deixou o celular desbloqueado na mesa. Eu só queria ver a hora, mas quando toquei a tela, apareceu uma mensagem de um número salvo como Dr. F. Já preparei os documentos falsos. Só tome cuidado com a dosagem, ela não precisa ficar fraca de verdade. Meu coração disparou. Na hora, achei que tinha entendido errado. Esperei ela voltar, tentei agir normal, mas comecei a reparar em tudo. O jeito que ela me olhava quando eu dizia que estava me sentindo bem. O sorriso estranho quando eu tossia. O desespero quando eu ficava boa rápido demais. Até que uma noite eu acordei com ela sentada na beira da minha cama. Sorriso parado. Olhos arregalados. Com um copo na mão. Hora do seu remédio, ela disse. Eu não lembrava que tinha remédio para tomar à noite. Quando perguntei, ela congelou por meio segundo. Rápido demais para alguém que deveria saber exatamente do que eu sofria. No dia seguinte comecei a fingir que tomava os comprimidos, mas escondia todos. E aí percebi que nada mudava, nada piorava. Eu estava perfeitamente saudável. Então decidi mexer na caixa de remédios dela. No fundo da gaveta tinha um potinho sem rótulo com um papel dizendo: doses pequenas não causam danos permanentes. E ali pela primeira vez eu senti um medo que não tem nome. Um medo que não vem de doença, mas de alguém que te ama do jeito errado. Eu precisava de provas. Fui atrás da pasta de exames que ela guardava na parte alta do armário. Todos os papéis. Todos tinham datas alteradas, marcas de recorte, assinaturas coladas. Quando virei a última folha, encontrei um relatório médico real completamente diferente dos outros dizendo: paciente saudável, sem condições clínicas. E o mais assustador? Esse relatório era de quando eu tinha 8 anos. Ou seja, ela sabia desde sempre. No momento em que fechei a pasta, ouvi passos acelerados pelo corredor. Minha mãe parou na porta, olhando para mim com um olhar que nunca vou esquecer. Como se finalmente tivesse percebido que a mentira dela tinha quebrado. Ela respirou fundo e disse: você não devia ter mexido aí. A casa ficou silenciosa. Só dava para ouvir o relógio da sala batendo. E aí ela sorriu. Calmo, lento, preparado. Mas agora já é tarde. Eu sempre achei que essas histórias de casa mal assombrada no Roblox eram bobagem. Até entrar num jogo chamado HUS 47. A thumbnail era só uma porta preta. Quando cliquei, o jogo travou por 3 segundos. Como se estivesse decidindo se ia me deixar entrar. Quando finalmente abriu, meu avatar estava numa sala antiga, cheia de móveis cobertos por lençóis e um relógio de parede que marcava 13h11. O ponteiro não andava, mas o som do tic-tac continuava. Era tão alto que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Ao tentar sair, o jogo escreveu no chat: fecha a porta. Ele acorda com luz. Não tinha ninguém no servidor além de mim. Do nada, a porta atrás do meu avatar bateu com uma força absurda. O impacto fez meu celular vibrar tão forte que eu quase derrubei. E eu juro que ouvi o barulho da porta na vida real, como se tivesse acontecido dentro do meu quarto. Meu avatar começou a andar sozinho até um corredor estreito, onde todas as lâmpadas estavam estouradas por dentro, como se algo tivesse explodido de lá. No final do corredor tinha uma sombra alta, parada, respirando. O som era úmido e irregular, como se fosse um animal tentando imitar uma pessoa. O Tata abriu de novo. Se correr, ele sente o cheiro. Eu tentei sair do jogo. Iski Reset. Nada funcionava. De repente, uma luz vermelha acendeu atrás do meu avatar e uma mensagem gigante apareceu. Você está farmando aura. Por um segundo, achei até engraçado. Até perceber que a sombra no final do corredor tinha ficado mais alta. Como se estivesse sendo alimentada pelo meu medo. Quanto mais o texto piscava, mais ela crescia. E foi aí que eu perdi o controle real. Eu tava tão nervosa, tão pressionada, tão gelada por dentro, que eu senti minha barriga embrulhar e simplesmente caguei na calça. Não tô exagerando, foi automático de tanto pavor. E no mesmo instante uma frase apareceu no topo da tela. Ele sentiu. A sombra correu tão rápido que atravessou o corredor inteiro em menos de um segundo. A câmera virou pra frente e minha tela ficou completamente preta. Mas o som. Meu Deus, o som. Passos atrás de mim, respiração no meu ouvido, e um sussurro baixo. Fica. Quando a tela voltou, meu avatar estava deitado no chão, como se tivesse sido arrastado. A sombra estava curvada sobre ele com a cabeça torta demais para ser humana. Apareceu no chat: você deixou o cheiro entrar na casa. O jogo fechou sozinho. Até aí ok. Mas quando abri o Roblox, tinha um jogo novo nos meus favoritos. House 47 não limpou direito. E o ícone era a foto do meu quarto, tirada da porta. Exatamente com a roupa que eu tinha sujado jogada no chão. E eu juro, eu nunca tirei essa foto. Eu só queria jogar o Roblox antes de dormir. Mas meu celular abriu um jogo que eu nunca tinha instalado. Uma Zero Beta. Sem capa, sem autor, sem descrição. Pensei que fosse bug, mas antes de eu clicar, o app abriu sozinho. Meu avatar apareceu num quarto vazio iluminado por um abajur tremido. As paredes tinham uma textura horrível como foto real de concreto úmido. A porta atrás de mim estava entreaberta, respirando um rangido bem leve. No chat surgiu uma mensagem de um usuário sem nome, só um ponto vermelho.
Você demorou hoje. Eu gelei. Meu avatar deu um passo sozinho pra frente, como se o jogo tivesse assumido o controle. A câmera travou apontada para a porta e uma sombra projetou o formato de um corpo. Só que não tinha ninguém do outro lado. A porta abriu devagar, revelando um corredor estreito. As luzes piscavam com um som de zumbido, tipo lâmpada queimando. No chão tinha marcas de arrasto, como se algo pesado tivesse sido puxado para longe. Outra mensagem apareceu. Não vire para a esquerda. Obviamente virei. No segundo que fez isso, a câmera distorceu como se tivesse sido puxada. Apareceu um boneco parado no fim do corredor, um avatar padrão. Sem rosto, só que com o corpo inteiro torto. Como se tivesse sido quebrado e montado errado. Ele começou a correr. Não com animação normal. Ele se arrastava e teleportava em micro-travadas. Cada vez mais perto. O som dele era uma mistura de metal e ossos roçando. Tentei sair. Nada funcionava. Quando o boneco ficou a uns 2 metros, o jogo congelou. A tela ficou preta, mas o áudio continuou passos lentos atrás de mim. No escuro, surgiu uma frase quase apagada. Câmera frontal ativada. A tela acendeu filmando meu rosto. Mais atrás de mim, a silhueta do mesmo avatar sem rosto parado exatamente no ângulo do corredor do jogo. A imagem piscou e voltou pro Roblox. Agora meu avatar estava deitado no chão da sala inicial, como se tivesse sido arrastado de volta. E o usuário sem nome escreveu: "Você trouxe ele pra cá." O jogo fechou sozinho. O ícone sumiu da minha conta. Mas toda vez que abro o Roblox às 2h47 aparece uma notificação. Room Zero Beta foi atualizado. E eu nunca instalei nada disso. Eu tava jogando Roblox de boa quando um jogador entrou no meu servidor privado, usando o meu avatar, o meu nome, e digitando coisas que eu nunca falei. Eu achei que era só algum bug estranho, até perceber que aquele avatar tinha itens que eu nunca comprei. Inclusive uma face limitada que eu sempre quis, mas que custa praticamente um rim. Eu escrevi no chat: "Quem tá aí?" E ele respondeu na hora: "Você não devia estar online agora." Eu já fiquei desconfortável, mas continuei. Perguntei o que estava acontecendo. E o avatar veio andando devagar, como se estivesse me encarando e mandou: "Presta atenção. Tem alguém na sua casa." Eu ri nervosa, né? Achei que era trollagem, mas aí a tela ficou cinza, como se o jogo tivesse sido puxado para outro mapa. Abriu uma fase que eu nunca tinha visto. Um corredor enorme, vazio, com portas numeradas e luz piscando. Eu não conseguia mexer meu personagem, só a câmera. E o outro eu estava no final do corredor. No chat apareceu: "Se você escutar um barulho, não abre a porta." Antes de eu respirar, ouvi no meu fone o áudio estourado de alguém respirando muito perto do microfone, mas nenhum jogador estava na call. A notificação final apareceu, mas não veio do Roblox, veio como alerta do computador. "Ele tá atrás da segunda porta." Eu tirei o fone na hora e ouvi um estalo vindo do corredor da minha casa. Descobri que minha família inteira fingiu a morte da minha avó, e só fui descobrir porque ela tentou me sequestrar. O dia começou normal, até o momento em que recebi uma mensagem no meu celular. Não confie neles. Eles mentiram sobre mim. O número era desconhecido. A assinatura no final era pior. Da sua avó. A mesma avó que, segundo minha família, menos tinha morrido 3 anos atrás. Achei que era golpe, mas depois começaram a acontecer coisas impossíveis. Primeiro, encontrei uma foto impressa na minha porta, eu dormindo. Segundo, no verso da foto, escrito à mão: "Preciso falar com você." Entrei em pânico. Falei com minha mãe querendo explicação e ela começou a chorar do nada, tremendo, repetindo: "Não começa com isso. Deixa isso quieto." Meu pai ficou branco. E aí meu tio, que sempre foi meio estranho, gritou: "Se ela descobriu, agora é tarde." Eu não estava entendendo nada. Na madrugada daquele mesmo dia, acordei com barulho de passos correndo no quintal. Quando abri a porta, vi uma mulher encapuzada. Ela sussurrou: "Sou eu, não morri. Eles mentiram para te proteger, mas agora eles estão tentando me matar." Ela me puxou pelo braço e me arrastou para fora da casa, quase me carregando. Quando ela tirou o capuz, eu reconheci, era ela. Igualzinha às fotos antigas, só mais magra, com um olho roxo e um corte na testa. Ela me implorou para entrar no carro. Eu entrei, tremendo. E enquanto dirigia como uma fugitiva, ela me contou a verdade mais absurda que já ouvi. Minha família inteira fazia parte de um grupo secreto de testemunhas protegidas, envolvidos numa investigação gigante contra um político famoso. Minha avó tinha sido o elo-chave, a única com provas. Mas ela se recusou a entregar os documentos. Disseram que ela morreu para despistar quem estava atrás dela. Só que ela não aceitou ficar escondida para sempre. E quando tentou voltar, minha própria família tentou impedir. Porque se ela aparecesse, todos correriam risco real de morrer. A parte pior veio depois. Ela abriu uma pasta velha e jogou no meu colo. Fotos, documentos, conversas gravadas, nomes. E disse: "Agora que você viu, eles também vão atrás de você." Meu celular começou a tocar sem parar. Era minha mãe. Depois meu pai. Depois meu tio. 15 ligações em menos de 2 minutos. Minha avó acelerou mais ainda. E quando olhei pelo retrovisor,
Um carro preto estava seguindo a gente. E foi aí que ela disse algo que me gelou inteira. Se eles encostarem na gente, queime tudo. É a única forma de você não virar o próximo desaparecido dessa família. Eu descobri que viralizei na internet. Por um motivo completamente errado. Eu tava no ônibus quieta, fone no ouvido, zero vontade de interagir com alguém. Aquele dia eu tava até bonitinha, só existindo mesmo. Farmando uma aura tranquila sem intenção nenhuma. Do nada, um cara na frente começa a me encarar NUTU. Tipo virar inteiro no banco igual coruja. Eu achei estranho, mas fingi que não vi. Aí uma menina no fundo começa a rir olhando pro celular. Outro cara começa a digitar no celular muito rápido olhando pra mim. Uma senhora me cutucou e perguntou: "Filha de você mesmo?" A essa altura eu já tava achando que era pegadinha. A porta do ônibus abre, entra mais gente. E um menino grita: "Mano, é ele a menina do vídeo do cofrinho falante." Eu só pensei: meu Deus, que cofrinho é esse? Quem tá falando? Porque eu não tô sabendo de nada? Todo mundo sacou o celular ao mesmo tempo. Eu comecei a suar frio, peguei meu celular e pesquisei. E lá estava. Um vídeo com mais de 2 milhões de visualizações. De alguém que parecia muito comigo brigando com um cofrinho eletrônico numa loja infantil. Porque o cofrinho me chamou de pobre. Era uma menina idêntica a mim, mesma roupa, mesmo cabelo. Mas definitivamente não era eu. No vídeo, a garota empurra o cofrinho. O cofrinho solta uma frase tipo moedinhas insuficientes e ela grita: "Insuficiente é meu salário, seu lixo roubou." Aí internet AMU. Criaram memes, fanfic, página de fã do cofrinho vs moça revoltada. E agora o ônibus inteiro achava que era eu. Eu tentando me explicar e um cara vira e fala: "Não mente, você é igualzinha. Até a voz combina." Aí o motorista deu nada, puxa o freio, vira pra mim e pergunta: "Moças, você pode fazer a frase do cofrinho pra gente?" Eu só levantei, desci do ônibus no meio do nada e fui embora. Até hoje tem gente que me marca em vídeo dizendo "te achei." E pior, o cofrinho começou a ser vendido com meu suposto áudio. Eu descobri que minha casa tinha um porão secreto. E dentro dele havia fotos minhas tiradas, a NTS de eu nascer. Tudo começou quando a lâmpada da sala queimou e eu fui pegar uma caixa de ferramentas. Deixei cair sem querer e uma das peças bateu no chão, fazendo um barulho oco. Como se tivesse um espaço vazio embaixo da madeira. Curiosa, arrastei o tapete e notei uma risca retangular quase invisível. Forcei com uma chave de fenda e o chão levantou. Uma porta de madeira escondida. Eu não fazia ideia de que existia aquilo ali. Desci uma escada estreita e encontrei um corredor todo mofado. O lugar cheirava coisa velha, tipo algo que ficou esquecido por anos. No fundo havia uma porta com cadeado, mas o cadeado já estava aberto. Como se alguém tivesse entrado pouco antes. Quando empurrei a porta, meu coração quase parou. Havia uma mesa enorme coberta de fotos, milhares, fotos minhas, em TUDAS as idades, dormindo, comendo, brincando, indo pra escola, usando roupas que eu nem lembrava. Fotos do meu quarto tiradas de ângulos impossíveis. Fotos que eu nunca tinha visto na vida. Mas o pior não era isso. Entre as fotos havia uma imagem de uma mulher grávida. E no ultrassom impresso na foto, o nome da paciente era o Mel. Como se eu tivesse feito um ultrassom antes mesmo de nascer. Eu tremi tanto que quase derrubei tudo. Continuei olhando e encontrei uma pasta com documentos. Um deles dizia: Projeto 12 fase final concluída. Um segundo documento dizia: a versão atual apresenta estabilidade emocional. Continuar monitoramento diário. Eu comecei a chorar. Quem estava me monitorando? O que era Projeto 12? Por que existiam registros meus antes do meu nascimento? Atrás de mim ouvi passos. Pesados. Lentos. Quando virei, meu pai estava parado na porta. Mas não com cara de quem estava assustado. Com cara de quem já esperava o momento. Ele suspirou e disse: Eu te avisei para nunca descer aqui. Eu perguntei chorando o que era tudo aquilo. Quem era aquela mulher na foto? Por que existia um ultrassom com meu nome antes da minha mãe engravidar? Ele se aproximou, pegou a pasta da minha mão e respondeu: Você não deveria ter visto. Você não era para saber. Eu tentei subir, mas ele bloqueou o caminho. E então ele falou algo que destruiu tudo que eu acreditava. Nós não te adotamos. Nós te criamos. Eu perguntei como assim? E ele completou: A sua versão anterior falhou. Você é a única que deu certo. Eu comecei a gritar pedindo para ele sair da minha frente. Ele apenas sorriu e apontou para uma caixa grande no canto. Se você acha que a história acaba aqui, abre aquela caixa. Descobri que minha mãe tinha outra família, porque o filho secreto dela tentou me matar achando que eu estava roubando o lugar dele. Tudo começou quando apareceu um garoto parado na porta da minha casa. Ele tinha exatamente a minha idade, o mesmo olho, o mesmo jeito de olhar torto quando ficava nervoso. Ele disse apenas uma frase: A gente precisa conversar. É sobre a nossa mãe. Eu ri na hora, achei que era trote, alguém querendo viralizar vídeo. Mas ele levantou a camiseta e mostrou uma cicatriz enorme nas costas. E falou: Ela fez isso comigo. E eu sei que ela fez com você também. Na hora meu sangue gelou. Aquela cicatriz era igual à minha. Idêntica. Mesmo formato, mesmo lugar. Eu nunca soube explicar como ganhei. Meus pais sempre diziam que foi um acidente quando bebê. Ele entrou na minha casa sem ser convidado, como se estivesse desesperado. Falou rápido, olhando para portas e janelas como se alguém estivesse perseguindo ele. E soltou: Ela não é quem você pensa. Ela teve 2 filhos. Você e eu. Só que ela me escondeu. Porque eu era a prova dos erros dela. Fiquei sem reação. Perguntei onde ele morava. E ele respondeu: Eu não moro. Eu fujo. Ele tirou um envelope todo amassado do bolso, fotos, prints, documentos,
tudo mostrando que minha mãe viveu com outro nome por 2 anos, anos antes de casar com meu pai, e nesse período ela teve um filho. Ele, e o pior, ele me contou que a família dele, a família secreta, tinha sumido todos. A mãe dele, que não era minha mãe, era a mulher que o criou. O padrasto, 2 irmãos pequenos, tudo apagado, e ele achava que minha mãe estava por trás. Disse que eu era o favorito, o escolhido, que ela precisava de mim limpa, perfeita, enquanto ele era o erro. O passado, a prova viva de tudo que ela escondeu. Eu comecei a ficar assustada de verdade quando ele falou: eu não vim pra conversar, vim pedir ajuda, porque alguém tentou me matar ontem, e deixou um bilhete com o nome dela. Quando ele pusou o bilhete, meu coração travou. Era o papel que eu conhecia desde criança. Minha mãe tinha aquele bloco de notas no escritório. Aí ouvimos a porta. Era ela. Os olhos dela quando viu o garoto não foram de susto, nem de tristeza, foram de ódio. Ódio puro. Ela gritou pra eu sair de perto dele. Ele gritou que ela mentiu pra mim a vida inteira. Eu fiquei entre os dois. E de repente, ela tirou do bolso um chaveiro daqueles com botão vermelho. E disse: se você encostar nele de novo, eu aperto. Ele sabe o que isso significa? O menino ficou branco na hora. Começou a implorar pra eu sair da casa. Pegou minha mão com força e falou baixinho: se a gente ficar, ninguém vai sair vivo. E foi aí que a sirene começou a tocar debaixo da casa. Uma sirene que eu nunca tinha ouvido antes. Minha mãe não parecia humana naquele momento. Parecia alguém treinada pra machucar. Eu juro que eu só percebi que tinha ferrado minha vida quando o cronômetro apareceu no meio da minha cozinha avisando que eu tinha 24 horas pra não virar estatística de desaparecimento sobrenatural. Tudo começou quando abri aquele link idiota que meu amigo mandou dizendo: é só um joguinho estilo Roblox sem trair. Mas não era jogo nenhum. A tela piscou, sumiu. E do nada apareceu um aviso dizendo que eu tinha sido selecionado para um desafio real: sobreviver coletando energia de lugares amaldiçoados da cidade. O texto ainda dizia que o sistema me monitoraria o tempo todo, e que se eu falhasse, meu corpo seria encontrado sem olhos. Super animador. Eu comecei a ouvir passos atrás de mim mesmo estando sozinho. O celular vibrou e mostrava um mapa, que parecia ter sido desenhado por alguém que nunca viu uma rua na vida. A primeira missão era entrar no porão abandonado de uma casa que, obviamente, estava interditada. A segunda era pegar um objeto que eu não conseguia identificar, mas parecia um dente gigante. A terceira só dizia: não olhe para o teto. Quando o jogo manda isso, você sabe que tem algo lá em cima. Eu fui até o porão porque o cronômetro estava descendo rápido demais. O ar ali dentro era tão pesado que parecia grudar na pele. Tinha uma sensação horrível de que algo ia me tocar. Quando encontrei uma espécie de caixa cheia de símbolos estranhos, o celular vibrou e apareceu: energia coletada. Ou seja, eu tava oficialmente farmando aura para continuar vivo. Que palhaçada. A segunda missão era pegar o dente gigante. Eu achei que fosse metáfora, mas quando cheguei ao endereço indicado, encontrei um galpão vazio com um objeto no chão que parecia realmente um dente humano, só que do tamanho de um abajur. O celular vibrou de novo: não cheire. E foi exatamente aí que alguma coisa respirou ao meu lado. Eu virei devagar e vi uma criatura magra demais olhando para mim, como se tivesse sido esticada igual massa de pão. Ela sussurrou: faltam 2 missões. O problema é que eram 3. A terceira missão dizia para não olhar pro teto, mas a criatura começou a rastejar para cima da parede. Eu tentei sair correndo, mas o cronômetro começou a acelerar como se o tempo tivesse enlouquecido. O celular deu um último aviso: se você olhar, ele desce. E o pior? Eu ouvi gotejos atrás de mim, indo devagar como saliva. Eu senti uma sombra enorme sobre a minha cabeça, quase tocando meus ombros. A única coisa que me impediu de olhar foi o barulho do cronômetro zerando. A tela ficou preta. A criatura sumiu. No dia seguinte recebi só uma mensagem do sistema: parabéns. Próxima fase em breve. E desde então, toda vez que acendo a luz do meu quarto, as sombras demoram alguns segundos a mais para acompanhar meus movimentos. Eu nunca vou esquecer o dia em que acordei com uma frase riscada na parede do meu quarto dizendo: eu te avisei, e percebi que não tinha sido escrita por nenhuma pessoa viva. Tudo começou quando eu fui numa igreja antiga da cidade, aquela que todo mundo dizia que foi fechada porque coisas estranhas aconteciam durante as missas. Eu não acreditava muito, mas entrei só para provar que era tudo exagero. O cheiro de mofo misturado com incenso velho era tão forte que parecia que a igreja inteira estava respirando sozinha. A porta se fechou atrás de mim, mesmo eu não tendo encostado nela. Quando dei o primeiro passo no corredor, as velas apagadas acenderam todas juntas. Não com chama normal. Era uma luz azul, fina, quase dócil, mas que deixava o ar gelado ao redor. Do altar tinha um livro enorme aberto, mesmo que ninguém tivesse tocado nele há anos. E as páginas viravam sozinhas, como se estivessem sendo folheadas por mãos invisíveis. Eu me aproximei e o texto na página era um aviso que falava de pessoas que pediam sinais divinos, mas não estavam preparadas para recebê-los. E antes que eu pudesse rir daquilo, o livro se fechou com força, e a luz das velas apagou de uma vez. A igreja inteira ficou escura. Só que eu ainda conseguia ouvir algo, passos arrastados nas paredes como se alguém andasse nelas de cabeça para baixo. Uma voz surgiu atrás de mim. Não era humana. Era calma demais, quase bondosa, mas com um ícone que arrepiava os ossos. Ela disse: você pediu por respostas? Agora terá que ouvir todas. Quando me virei, não tinha ninguém. Mas o púlpito estava iluminado por um foco de luz que vinha do teto.
mesmo sem existir lâmpada nenhuma lá. Eu cheguei mais perto e algo começou a gotejar do teto. Não era água. Era como se fosse cera quente, mas transparente, pingando devagar, formando palavras no chão. Palavras que eu entendia, mesmo sem fazer sentido algum. Elas diziam que eu estava sendo observado desde criança. E que minha vida tinha sido desviada para outro caminho sem que eu percebesse. Quando a cera terminou de formar a última frase, as velas acenderam de novo. Só que agora eram vermelhas. Muito vermelhas. A igreja inteira parecia pulsar como se fosse um coração gigante, respirando comigo. E a porta de saída abriu, finalmente, sozinha. Eu saí correndo, e quando cheguei em casa, encontrei a parede do meu quarto com aquela frase. Eu te avisei. Só que eu moro sozinho. E não tinha como alguém ter entrado. Na madrugada daquele dia, o livro que estava no altar da igreja apareceu embaixo da minha cama, fechado, e com uma página marcada. Desde então, todo o reflexo que eu vejo no espelho, na janela, até na colher parece atrasar um segundo para me acompanhar. Como se tivesse alguma coisa ali, olhando por trás. Esperando. A pergunta é: você abriria a página marcada, ou queimaria o livro sem ler? Deus me deu um sinal tão claro naquele dia, que até hoje eu me pergunto se eu realmente quis enxergar. Tudo começou quando eu entrei naquela igreja só para agradecer por uma coisa simples que tinha acontecido na minha vida. Nada demais, nada dramático. Só uma promessa silenciosa feita no coração. A igreja estava vazia demais para um domingo à tarde, os bancos todos alinhados. O altar iluminado apenas por 2 velas fracas que tremiam mesmo sem vento. Sentei no último banco e fechei os olhos para rezar, tentando organizar os pensamentos que vinham bagunçados há semanas. No meio da oração ouvi alguém ajoelhar no banco atrás de mim. O som foi tão nítido que meu corpo inteiro travou. Pensei em virar, mas continuei rezando, com aquela sensação estranha de estar sendo observado. Foi quando senti um cheiro forte de vela apagada misturado com algo metálico, como sangue seco. Meu estômago revirou, mas eu continuei ali, repetindo a oração em silêncio, com a voz falhando na mente. De repente, a porta da igreja bateu com tanta força que o eco pareceu atravessar as paredes. As velas do altar se apagaram ao mesmo tempo. Tudo ficou escuro. O silêncio ficou pesado, denso, como se estivesse empurrando meus ouvidos por dentro. E então eu ouvi a respiração. Não atrás de mim, ao meu lado. Uma voz sussurrou meu nome como se já me conhecesse há anos. Não era agressiva, era doce demais, quase gentil. Eu senti as pernas tremerem quando a voz disse que Deus realmente tinha ouvido minha oração, mas que toda resposta vem acompanhada de uma escolha que quase ninguém está pronto para fazer. A luz voltou sozinha segundos depois. As velas reacenderam como se nada tivesse acontecido. Olhei para trás com o coração disparado. Não tinha ninguém, nenhuma pessoa, nenhum sinal de passos, nenhuma porta aberta. Apenas um bilhete dobrado em cima do banco onde eu estava sentado. Peguei com as mãos tremendo. O papel estava quente. Nele só havia uma frase escrita com uma letra firme demais para algo normal. A fé abre portas que a razão jamais conseguiria fechar. Senti um arrepio subir pela coluna, porque aquela frase era exatamente a que eu tinha repetido em uma oração antiga, anos atrás quando ninguém estava por perto. Levantei e fui embora da igreja sentindo que algo tinha mudado, mesmo sem saber o que. Quando cheguei em casa, encontrei a porta destrancada. Tudo estava no lugar, nada roubado, nada revirado, mas em cima da minha cama, bem no centro do travesseiro, estava um terço que não era meu. E quando toquei nele, uma mensagem chegou no meu celular de um número desconhecido com apenas 3 palavras. Ele aceitou você. E foi naquele momento que eu percebi que minha oração tinha sido atendida. Só que eu ainda não fazia ideia do preço. Me siga para a parte 2. A maior mentira que já me contaram foi dizer que toda a resposta de Deus vem apenas para abençoar. Depois daquela mensagem dizendo ele aceitou você, minha vida nunca mais voltou ao normal. Na primeira noite sonhei com a mesma igreja, mas agora ela estava cheia de pessoas ajoelhadas, todas com o rosto coberto por um pano branco. No altar, uma luz forte demais impedia de enxergar quem estava ali, mas eu sentia que aquela presença me observava diretamente. Acordei com o celular vibrando. Eram 13h33, outra mensagem do mesmo número desconhecido. A escolha começa hoje. Meu corpo inteiro gelou. Tentei responder, mas o número simplesmente não existia quando eu tentava procurar. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Portas se abriam sozinhas. Objetos mudavam de lugar. Sempre que eu tentava rezar, a oração vinha errada na minha cabeça, como se outra voz estivesse bagunçando tudo. Eu sentia uma presença constante sempre muito perto. Na terceira noite, encontrei um bilhete dentro da minha Bíblia. O papel dizia que eu tinha sido escolhido para provar minha fé, e que eu teria 3 sinais. Depois deles eu não poderia mais voltar atrás. O primeiro sinal veio no dia seguinte. Um estranho me parou na rua, segurou meu braço e disse que o tempo estava acabando. Ele começou a chorar e repetiu que depois do terceiro sinal não existiria mais saída. Quando pisquei, ele tinha sumido. O segundo sinal veio naquela mesma igreja. Voltei lá tomado por medo. No altar, um livro gigante estava aberto. A página mostrava erros da minha vida que ninguém poderia saber. No final, havia uma pergunta: você ainda acredita que merece ser escolhido? O terceiro sinal veio naquela madrugada. Acordei com a casa totalmente escura e o terço pendurado na maçaneta do meu quarto, girando lentamente. No espelho, escrito como ferrugem
ferrugem estava a frase: agora é sua vez de responder. Eu caí de joelhos chorando, rezando como nunca tinha rezado. Pedi perdão, pedi proteção, pedi para aquilo ir embora. Foi quando a mesma voz falou dentro da minha cabeça que Deus realmente tinha me ouvido desde o começo. Mas quem estava me respondendo não era ele. O terço caiu. A casa voltou ao normal. As mensagens pararam. Nunca mais tive sonhos estranhos. Nunca mais vi sinais. Mas até hoje, toda vez que entro numa igreja, sinto a mesma presença ao meu lado em silêncio. E até hoje eu me pergunto se naquele dia eu fui protegido. Ou apenas poupado.